Olá, meu amigo e minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Não adianta espernear. Xandão pode julgar Bozo. E por que eu estou fazendo esse conteúdo? Porque eu tenho visto juristas, colunistas, baterem o pé e dizer que não é, que o Xandão não pode ser na primeira turma, que o Xandão não poderia ter feito a ameaça que fez ao Mauro Cid, tudo balela. E eu vou trazer um pouco de esclarecimento para o nosso conhecimento, mas principalmente para que compartilhemos nas redes bolsonaristas. E aquele seu amigo, vizinho, parente que ainda acredita que o Bolsonaro possa ser um grande inocente, desmistificar. E se você não assistiu o conteúdo de ontem que eu fiz, replicando a matéria do Fantástico, assista, porque aquilo é revelador. Eu tenho dito há muito tempo que seria o juízo final, e de fato está sendo o juízo final dessa gente. E o mais interessante é que quanto mais eles mentem, mais verdade aparece. Mente, verdade aparece. Mente, verdade aparece. É assim que está acontecendo. O Bozo diz, eu cago para a prisão. Ele já está todo borrado. Mas ele precisa fazer esse showzinho para manter o gato ativo. E agora, nesses últimos instantes, o desespero é tão grande desse discípulo de Satanás, que eles voltou a atacar as urnas, voltou a atacar o TSE, voltou a atacar o Alexandre de Moraes, e ainda tem um papo assim, eles dizem assim, onde houve o próprio Mota, presidente da Câmara, não teve arma, não teve assim, não. A tentativa de golpe já é golpe, porque se o golpe se consuma, quem é que vai julgar o ditador? Ninguém mais. Fecha o Congresso, fecha a Suprema Corte, ou compra toda a Suprema Corte, e acabou. Simples assim. Então é sobre isso que nós vamos refletir. Por isso eu quero pedir para você ficar comigo até o final do conteúdo. Se inscreve no canal se não está inscrito, dá o certinho. Gente, colabora com o certinho. É só apertar ali o dedinho, o certinho, já está colaborando. Deixa um comentário. Anistia para o Bozo? Sem anistia? Bozo na cadeia? Faça esse comentário. E compartilha principalmente. Então vamos nessa. Nasceu essa narrativa toda. E eu já quero deixar muito claro de cara, se você em algum canal, seja aberto ou do YouTube, entrevista com o Marco Aurélio de Mello, delete, porque ele é primo do Collor e ele é bolsonarista. Se você vê aquele Ives Granda, delete, aquele caquético, também parece que ele desconhece o direito e faz toda uma inversão dos fatos. É aquela velha história, a qual Senhor eles estão servindo? Baal ao Deus dos exércitos, simples assim. E outros colunistas também que falam algumas asneiras, mas na verdade, com exceção de um cara que eu prezo muito, apesar de ser um liberal, que é o Reinaldo Azevedo, que poderia até se candidatar a ser o ministro do STF pelo profundo saber direito que ele tem. Mas não é o caso dele. Vamos nessa. Vamos começar com aquela questão de Roma. O Alexandre de Moraes sofreu um ataque, ele, a família dele, daqueles bolsonaristas. O que foi que aconteceu? O Xandão se deu por impedido no julgamento. Por quê? Porque ele era parte, porque ele era vítima. Então ele não poderia dar um voto que iria comprometer a decisão. Ele se absteve, se deu por impedido. Mas por que ele tem que se afastar? Então ele tem que se afastar também porque ele foi ameaçado, tinha um plano para matar ele, o Alckmin e o Lula. Não. Porque este inquérito corre há 2 anos e este fato da tentativa de homicídio dos 3, Alckmin, Lula e Xandão, veio muito depois. Então nada o impede, simples assim. Então é isso que precisa ficar muito claro. Não tem nada a ver a unha com a carne. Para não ser outra coisa, se você pensou, parabéns. Vamos seguir. A questão de que o Xandão ameaçou o Mauro Cid. Não, o Xandão não ameaçou o Mauro Cid. E por que ele não ameaçou? Porque simplesmente a PF queria liquidar a apelação do Mauro Cid. Disse para o Xandão, Xandão, o negócio que o cara não está colaborando, está só negando informação, deixa para mim. Chamou o cara, junto com a figura do Procurador-Geral da República.
E o que o Xandão fez foi dizer para o Mauricídio: Mauricídio, eu tenho aqui um inquérito com 720 páginas e você não está colaborando. Então, quero te lembrar que o acordo que você fez com a Polícia Federal, que é a PF que faz esse acordo, que o acordo que você fez com a Polícia Federal diz isso. Foram uns 4 itens ou pedidos que ele fez. Então é o seguinte, é a tua última chance de dizer a verdade, meu filho. Senão, a tua delação premiada cai por terra, vai todo mundo pro pau e tu vai ficar em cana. Simples assim, e vai sofrer as consequências de pena normal, como os outros vão sofrer. Não foi tudo isso que ele disse, mas eu estou fazendo dando amplificação a esta fala. Então, não tem. E aquele áudio que o Mauricídio disse que era uma tortura, aquilo que ele sabe foi uma chantagem com os parceiros dele, como já sinalizando: eu não estou aguentando mais, eu vou ter que delatar, vocês estão me abandonando, esta é a verdade. E aí o que aconteceu? O Xandão disponibilizou todos os depoimentos do Mauricídio e em nenhum deles há qualquer tipo de ameaça, coerção, coação ou tentativa de intimidação. Tudo naturalmente. Fala lá, meu filho, o que tu sabe? Mas o fala, meu filho, o que tu sabe já estava dentro do relatório da PF. Seria a confirmação. E aquilo que a PF ainda tinha dúvida: Mauricídio, tu sabe sobre isso aqui? Sei, sim. Vai lá em tal lugar, tá? A PF ia lá, puf, confirmado. Está valendo a delação. Outro, está valendo a delação. É isso que aconteceu. Mas essa gente estúpida, que parece que não são patriotas, parece que querem ver Satanás de novo no poder, acabam distorcendo as informações. Aí vamos à questão: primeira turma, segunda turma, é plenário, não é plenário? É primeira turma. Porque isso foi, e ainda antes disso, o Xandão tem competência para julgá-lo? Tem, porque isso foi pacificado pelo próprio STF, que o Alexandre de Moraes estava à frente do inquérito das fake news e desse inquérito de tentativa de golpe, entre outros. Então, cabe a ele, foi decidido. Por que primeira turma? Não é porque, primeiro que é o Xandão que está na primeira turma e ele que cuida, mas essa questão de primeira e segunda turma, isso foi inclusive um pedido dos advogados, porque era tudo julgamento em plenário. E como é muito processo, demorava muitas vezes para fazer o julgamento desse processo. Então, o que o STF fez? Dividiu primeira turma, segunda turma, para agilizar os despachos dos processos. Então, é feito sorteio, cai para a primeira turma, cai para a segunda turma. Simples assim, encerra o assunto. Podendo, em alguns casos, a decisão monocrática ir para plenário para ver se a concordância da maioria sobre a decisão do monocrata, do juiz que deu a decisão monocrática, proibindo ou liberando, seja o que for. É isso. Então, minha gente, não passa de balela, é o desespero tomando conta por completo, são os satanases no juízo final, sem saber para onde vão correr e tentando jogar o gado de novo na narrativa contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, inclusive a fala do Bozo querendo se dizer que não é o fórum dele, porque o Lula foi em Curitiba. Errado. Foi a arbitrariedade do Sérgio Moro, do Cretino Dallagnol, todos os que compuseram a famigerada Lava Jato, cujo qual interesse era político, e todo mundo já sabe, desvio de dinheiro para a fundação, e etc, etc, etc. E eu lhe disse, inclusive em vídeo, sítio de Atibaia era São Paulo, Triplex era São Paulo, e o assunto lá era Petrobras em Curitiba. Mas como o Moro queria tirar o Lula da eleição junto com o Dallagnol, eles puxaram tudo para lá. Por isso, Deus usou um hacker que revelou toda a falcatrua e o STF anulou tudo. Primeiro, porque o despacho do Sérgio Moro é esdrúxulo, sem fundamentação. Foi juízo de convicção, não tinha prova, mas ele tinha certeza que era. Isso não existe no direito penal. Então Lula foi sim absolvido e depois os outros processos que tinha, com o uso do advogado, da existência do Zanin, que mereceu indicação inclusive por STF, porque ele se focou em trabalhar. Não houve atropelo, o Lula não agrediu ninguém, o Lula só disse o seguinte: eu vou provar, eu só saio daqui quando eu provar minha inocência, não troco a minha liberdade não troco a minha inocência pela minha liberdade. E foi o que aconteceu.
Então é o STF, porque o inquérito já estava lá e entrou o Bozo no escopo disso tudo e a tentativa de golpe. Todos que estão sendo indiciados estão dentro da primeira turma. A verdade é tão grande que agora já tem um general que já virou réu, foi julgado, foi dado como réu pela maioria da primeira turma. Um cara que estava fazendo as coisinhas que eu talvez faça um vídeo sobre ele. Então não tem volta. A verdade é esta, não tem volta. Está tudo dentro da legalidade, está tudo dentro do escopo da lei. Eles terão o devido direito amplo direito de defesa e do contraditório, inclusive para criar um tumultozinho. O advogado do Bolsonaro queria o mesmo prazo que o do Bonet demorou para ofertar a denúncia, o que não existe no direito processual. É 15 dias e acabou. Então todos terão direito de apresentar suas defesas, porque ninguém pode negar que está tendo acesso a todos os autos, a todas as provas, tudo que aconteceu para poder formalizar sua digo você, que o máximo que eles vão conseguir, se conseguir, é minimizar a pena ou dosimetria da pena, porque não tem mais salvação. E o STF, a PGR, com a Polícia Federal, que depois entrega tudo, as decisões são do Xandão, com aval inclusive do PGR, estão sendo tornados públicos para a sociedade brasileira saber por que eles estão sendo julgados, por que eles serão condenados sem nenhuma sombra de dúvida. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu trouxe aqui um pouco do entendimento, através também de pesquisas que fiz. Não existe nada irregular, está tudo correto, está tudo dentro da lei. Então, não adianta espernear. Xandão pode julgar Bozo. Simples assim. Se eu me esqueci de algum detalhe, você pode deixar no comentário. Mas eu acho que esse esclarecimento que eu fiz, no bojo desse processo, ele nos ajuda a ter um melhor entendimento e também a você a compartilhar esse vídeo para o seu amigo bolsonarista, para o seu familiar, para aquele que ainda está desacreditando, porque recebe os indígenas lacradores, os bolsonaristas, e acham que está tudo errado. Não tem nada errado. Errado estão eles, discípulos de Satanás, tentando poluir. O Bolsonaro continua tentando dar golpe. Esta é a verdade. Ele continua tentando dar golpe. Talvez eu faça um vídeo. O Pimenta já pediu para o Bonet, sabe o quê? Tornozeleira no Bolsonaro. Porque ele é um mau elemento, que é tão covarde que pode sim se aplicar em alguma embaixada para não sofrer a sanção da prisão. É isso. Mas, por enquanto, ficamos focados nisso aqui e a verdade está dita e ela precisa ser restabelecida. Não há nada de errado. Xandão é o juiz natural da causa, a primeira turma é o local para o julgamento. C'est fini. E é no STF. C'est fini. Está lá no meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.